Eu percebi que muitos alunos meus lá do alinhamento com ervas, eu percebi que muitos alunos de Reiki, eu percebi que muitas pessoas que não são alunos e que me acompanham aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, são pessoas que estão extremamente ansiosas, extremamente estressadas, mesmo com todas as dicas que eu dou. Agora, por que isso acontece? Isso acontece por um fator que acaba sendo bastante complexo. Por quê? A gente passa um monte de dicas, a gente passa um monte de conteúdos, a gente passa tintura, a gente ensina a fazer pomadas, a gente ensina a fazer géis medicinais, a gente ensina as pessoas a usarem plantas. Aí começa aquelas desculpinhas, né? Ah, mas essa planta que você ensina eu não encontro aqui na minha cidade. Aí o meu pai foi lá, o Vitor, e abriu a loja Herveiros da Luz, que inclusive é essa camiseta que eu estou usando aqui. Aí abriu a loja de plantas. Aí algumas pessoas reclamam do preço das plantas, que está muito caro. Ah, é caro. É caro comparado a quê? Eu quero ver você encontrar na sua cidade plantas com essa mesma qualidade. Aí o Vitor vai lá, agora de bom gosto, ontem, e fala assim, vamos fazer uma mega promoção. Você comprando 4 plantas, você vai ganhar uma de presente. Então, ele facilita ainda mais para que as pessoas possam adquirir plantas. Mas aí vão lá e não compram. Não adquirem. Então a gente ensina um monte de coisas para as pessoas e elas não colocam as coisas em prática. E inclusive isso acontece com muitos dos meus alunos também do alinhamento com ervas. A pessoa vai lá, paga caro para entrar no curso, faz um investimento, se aperta um pouco para pagar, mas entra. Assiste uma meia dúzia de aula e depois não assiste. Agora, aí você vai falar, não, as plantas não resolvem. Não, peraí, não é que elas não resolvem, é que você não coloca em prática o conteúdo. E justamente por ver tantas pessoas sobrecarregadas emocionalmente e mentalmente, por ver tantas pessoas vivendo numa ansiedade mental insana, insana mesmo, acontece uma coisa que a gente precisa esclarecer. A ansiedade mental, ela vem acometendo a vida de mais de 80% da população brasileira e talvez da população mundial. É um ciclo absurdo que nós estamos vivendo nesse momento. Absurdo. O que acontece nesse ponto? Nós precisamos identificar qual que é a verdadeira causa de uma ansiedade. A verdadeira causa. A grande maioria das pessoas, quando ela está no ápice da ansiedade mental dela, à beira de um colapso nervoso, ela procura então um especialista para ajudar ela nessa situação. E aí esse especialista vai dar um remedinho para ela. E esse comprimidinho que ela vai tomar para reduzir essa ansiedade vai começar a gerar uma série de efeitos colaterais. Gente, eu não estou falando que você deve parar de tomar os seus remédios por conta própria, porque você jamais deve fazer isso. Você só para o remédio com orientação do seu médico que lhe receitou, tá? E não estou dizendo que um remédio, uma medicação, também não é importante. O que eu estou dizendo é que esse remédio, sim, ele pode causar um monte de consequências. Então até, inclusive, essa semana eu estava na rua sentado, esperando um compromisso que eu tinha, e aí encostou um carro com uma moça dentro do carro, e aí veio uma outra mulher conversar com ela pelo vidro. E aí eu achei engraçado que ela falou assim, tu sabe, eu comecei a tomar um remédio, mas a médica me falou agora que esse remédio pode me dar um monte de efeitos colaterais, mas que não é para mim me preocupar, que é normal. Então hoje eu estou sentindo uma dor de estômago terrível, um enjoo, um mal-estar, mas ela falou que é normal, né? Então tá tudo certo. Sabe que aquilo me chamou muita atenção? Me chamou muita atenção porque as pessoas acham que isso é normal. É normal você ter um efeito colateral? Olha só que lindo, né? Toma isso que vai te gerar um monte de outros efeitos. Você fica que nem um zumbi anestesiado. Você começa a ter perda dos teus sentidos, das tuas emoções. Você começa a se tornar uma pessoa fria muitas vezes. Começa a ter fortes dores de cabeça e um monte de outros efeitos. Agora, é o que eu estou dizendo, você não deve parar de tomar por conta própria nunca uma medicação sua.
Até porque se você toma um remédio químico controlado e você parar agora, você vai ter um efeito colateral muito grande, porque você já está com o seu organismo dependente desse remédio. Dependente. Agora, por que nós vamos falar, que nem muitos falam assim, não, você nem deve olhar a bula do remédio. Não olha, nem olha, porque senão você não toma. Mas se está escrito na bula, por que você não vai ler isso? Por quê? Está declarado ali que pode gerar todos esses efeitos. Então, essa é a forma que grande parte das pessoas estão cuidando da ansiedade. Tentando tomar um remédio. É claro, veja bem, eu não estou falando que isso é errado. Mas será que é o único caminho que você vai procurar? Ah, Mateus, hoje eu não tomo nada. Tudo bem, você não toma nada. Que bom, que legal. Mas, se muitas pessoas continuarem nessa mesma ansiedade, vai chegar um tempo que você vai ter que fazer alguma coisa, ou você vai surtar. Agora, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, continua tomando a sua medicação química, se você já toma. Mas não dependa apenas dela, porque ela não vai resolver o seu problema por completo. Ela pode reduzir os teus sintomas, mas pode gerar um monte de outros sintomas junto. Então, você usa isso que você está tomando, que você já começou, e começa a incorporar na sua vida novos hábitos. Começa a incorporar a meditação, começa a incorporar o uso de plantas, os banhos, começa a incorporar o alinhamento com ervas, o alinhamento dos chakras, usando a força das ervas. Porque isso vai atuar na causa do teu sintoma e não apenas remediar o sintoma que você vem tendo. Vocês conseguem perceber a diferença disso tudo? São coisas completamente diferentes. Você trata o sintoma, você vai apenas empurrar com a barriga, porque a causa ainda está dentro de você. E aí você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando. Vai chegar uma hora que o teu corpo vai explodir, ele vai estourar. Por conta que aquela emoção, aquele pensamento, aquele sentimento está ainda enraizado dentro de você, somatizando, somatizando, somatizando e somatizando. Até quando você vai continuar remediando? Até quando? Quando a corda estiver no pescoço? Quando você já estiver gerando uma gastrite, uma úlcera estomacal? Quando você já estiver com arritmia cardíaca, com pressão alta? Quando você já estiver entrando num colapso nervoso? Quando você estiver com muitas dores de cabeça todos os dias, aí você vai ter que tomar remédio para as dores, analgésicos, porque você não aguenta mais com tantas dores? Você vai tomar uma atitude quando?